Nós temos uma mania de achar que a gente é o nosso trabalho, como se, no fundo, a nossa atividade tivesse resumida ao cargo que a gente ocupa, ao que colocamos no LinkedIn ou o que respondemos quando alguém pergunta o que a gente faz da vida. Mas a verdade é que, para muita gente, essa pergunta do que a gente faz da vida é incômoda, porque ela não tem uma resposta que não envolva o trabalho. E aí eu fico pensando, né? Se tirassem o teu emprego, o que sobraria? Quem você seria se não pudesse se definir pela tua profissão? Porque a gente cresce ouvindo que precisa ser alguém na vida, mas, curiosamente, esse alguém sempre tem um contra-cheque, um CNPJ ou um crachá atrelado. Desde cedo a gente aprende que o valor pessoal se mede a partir da produtividade que a gente provê para o mundo. Ou seja, se a gente está ocupado, a gente está indo bem. Ou, sei lá, se a gente está parado, a gente está fracassado. Só que a gente começa a pensar que isso é complicado, porque se a gente não está estudando para algo, trabalhando em algo, ou planejando algum projeto, começa a bater aquela sensação incômoda de que a gente está jogando a nossa vida fora, como se a única forma de justificar a nossa existência fosse fazer alguma coisa de útil para alguém. O problema dessa lógica é que ela é uma armadilha, porque se o teu trabalho é a tua identidade, o que acontece quando ela some, né? O que acontece quando você não tem mais esse trabalho? Muita gente só descobre essa resposta quando perde o emprego, quando é demitido, né? E aí, de repente, o telefone para de tocar, a rotina desaparece e aquela sensação de importância que a gente tem quando a gente trabalha evapora. Só que isso leva a uma crise existencial. A gente fica, nossa, quem eu sou sem esse trabalho? E nem precisa chegar a esse ponto, né, para sentir o peso dessa relação. Basta olhar ao redor, né? As empresas vendem essa ideia de que a gente é uma família e que se preocupam com o nosso bem-estar e que querem que a gente se sinta em casa. Mas a verdade é que essa é só uma forma mais sofisticada de manter a gente emocionalmente preso ao trabalho e à identidade que esse trabalho causa na gente. Um ambiente, né, com regalias, com brinde, com happy hour, ele existe para que a gente se envolva, para que vista a camisa e trabalhe sem perceber que a gente está abrindo mão de um monte de coisa. E tem muita gente que cai nessa. Tem muita gente que acredita que fazer hora extra é um sinal de comprometimento, que responder e-mail fora do horário de trabalho é uma característica de um profissional dedicado. Sei lá, que aceitar qualquer tarefa extra sem reclamar vai garantir uma valorização no futuro. Só que no dia que você não for mais útil para o trabalho, essa ideia de família vai embora, né? Eles vão te substituir sem piscar. E quando eles te substituírem, o que sobra? É o que sobra de alguém que passou um tempo ou a vida inteira achando que a sua única função no mundo era produzir para alguém dentro de uma cadeia de incentivos para gerar um determinado serviço que muitas vezes a gente nem vê qual é esse serviço. Quantas pessoas existem que abriram mão de paixões, de momentos de ócio, e até mesmo de hobbies, né? Porque acharam que se você não está produzindo para gerar lucro, para gerar salário, essas coisas são perda de tempo. Quando as pessoas desistiram de aprender algo novo, de tentar algo diferente, só porque não viam uma utilidade prática naquilo para aquele momento da vida. Como se a produtividade fosse a única forma de justificar a própria existência. Mas a vida não pode ser só isso. Ou melhor, né? A vida não deveria ser só isso. Um propósito de vida não pode estar ligado ao trabalho. Tá no tempo que você passa com quem você ama, tá na arte, na música, no prazer de aprender algo novo sem a pressão de transformar isso em dinheiro. O propósito pode estar simplesmente no fato de existir sem precisar provar nada pra ninguém. E
talvez seja por isso que tanta gente se sente vazia hoje em dia, mesmo ocupada o tempo todo, porque no fundo, ser produtivo e ter uma vida com propósito são coisas totalmente diferentes. Ter uma agenda cheia e ser realmente importante são coisas diametralmente opostas. A gente precisa reaprender a se enxergar para além daquilo que a gente faz para ganhar dinheiro. A gente precisa lembrar que existe uma vida fora do nosso expediente, fora do escritório, fora dos prazos, das caixas de e-mail. A gente precisa lembrar que trabalho é só um meio de sustento, não é uma definição de quem a gente é. Porque, no fim das contas, você não é o teu cargo, você não é a tua empresa, você não é a tua descrição do LinkedIn. Você é tudo aquilo que sobra quando o computador da tua empresa desliga e o crachá fica na mesa ou o crachá entra na mochila. E se essa ideia te assusta, talvez seja a hora de você repensar um pouco no que tu tá fazendo da tua vida.